Estamos aqui com o programa Ao Redor da Mesa. Eu sou o pastor Pedro Lino. E eu sou Fabiana Lino. E o tema de hoje é... O que deixamos escapar? Vamos à vinheta. Estamos aqui com o nosso primeiro programa e na primeira temporada do nosso programa Ao Redor da Mesa. Vocês estão convidados a nos acompanhar nessa jornada em aprender como é importante estar ao redor da mesa. Estamos aqui, eu, Fabiana Lino, e o meu esposo, e vamos falar um pouco sobre essa importância, a importância da mesa, né? Exatamente, a gente quer começar falando sobre essa importância da mesa, que se perdeu, né, meu amor? Se perdeu na caminhada. Nós vemos várias famílias que não ficam mais ao redor da mesa. Então nós vamos ter uma caminhada aqui com esse programa que é da City K United, um programa que é da Igreja Presbiteriana United aqui de Boston, um programa voltado para a realidade imigrante, um programa voltado para essas dificuldades que o imigrante enfrenta todos os dias. Então, queremos que você compartilhe esse programa, que você fale para o seu amigo, fale para a sua amiga, fale para um irmão que está passando por alguma dificuldade no casamento, porque eu e a Fabiana vamos falar aqui de tudo durante esse ano, vamos tentar ao máximo ajudar você, ajudar a sua família, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida e você encontre, de alguma forma, um caminho para abençoar a sua família e a sua família abençoar a outras pessoas. Por isso, fica com a gente, porque aqui vai ter um diálogo entre eu e a minha esposa, Fabiana, e vamos falar muitas coisas que vai abençoar a sua vida. O tema de hoje é o que deixamos escapar. Às vezes, deixamos escapar a nossa conversa, o nosso diálogo, a nossa intimidade ao redor da mesa. Isso é muito importante. Por isso, nós vamos falar hoje sobre este tema. E eu tenho algumas perguntas ao pastor. Primeira pergunta, pastor. Sim. Por que as famílias estão ausentes da mesa? Bem, essa é uma pergunta importantíssima. Por que a família hoje não está mais na mesa? Bem, a família não está à mesa, Fabiana, porque as famílias perderam a noção de prioridades. Ou elas estão com prioridades equivocadas. Por exemplo, o contexto que nós vivemos, que é o contexto imigrante. Esse contexto, por exemplo, é um contexto em que as famílias acham que a prioridade é trazer comida para dentro de casa. Mas veja bem, essa não é a prioridade que a Bíblia estabelece. Não é a prioridade que a palavra de Deus estabelece. A prioridade em relação à família é que essa família viva para a glória de Deus, e para que ela viva para a glória de Deus, ela precisa sentar-se ao redor da mesa e ter diálogo, e ter uma conversa constante, uma interação constante entre os membros dessa família. Mas o que acontece hoje nos Estados Unidos, no Brasil, mas aqui principalmente no nosso contexto imigrante? O que acontece é que a mãe vai para uma sala, o pai vai para uma sala, os filhos vão para os quartos, cada um com o seu tablet, cada um com o seu celular, cada um no seu mundinho. E as pessoas são apenas hóspedes nas casas. As pessoas fazem apenas, às vezes, refeições nas casas, mas as pessoas não têm mais diálogo. Então, por que estamos ausentes na mesa? Por que deixamos escapar essa ideia da mesa? Deixamos escapar porque nós não estamos com as prioridades corretas. E aqui nesse programa, Fabiana e você que nos assiste, nós vamos trabalhar um pouco essas prioridades. Ótimo. Vamos falar um pouco dessas prioridades. A ideia é abençoar a sua vida. A ideia como casal aqui desse programa é fazer você ter as prioridades corretas para restaurar a sua família. Muito bom. Então, entendendo as prioridades. A segunda pergunta é a seguinte: quais são os maiores inimigos da mesa? Obviamente que, em primeiro lugar, é a nossa carne.
Em primeiro lugar, é o nosso, como é que eu vou dizer assim, o nosso ego. As pessoas casam, e nós casamos, por uma ideia de satisfazer a si próprio. Então, o pecado trouxe isso para a gente. O pecado trouxe essa ideia para a gente. Que ideia? A ideia de que nós temos que nos satisfazer. Exato. Quantas pessoas casam para resolver os seus problemas? Exatamente. Quantas pessoas casam porque é infeliz em casa, porque é infeliz com os seus pais, e resolvem encontrar um namorado, uma namorada para ser feliz? Então, o que acontece? O casamento se torna um lugar egoísta. Exato. Todo mundo quer resolver a sua situação. O pai quer resolver a sua situação, a mãe a sua situação, os filhos a situação, e aí ninguém mais pensa no coletivo. E ninguém pensa também em aprender, em ensinar, em discipular, que isso é um negócio muito difícil. Então, o pior inimigo do casamento, o pior inimigo daqueles que não mais sentam à mesa, é o egoísmo. A gente está vendo que o maior inimigo é esse. E esse maior inimigo, tem outros inimigos que puxam esse, que se alimentam desse egoísmo. Quais são? O inimigo mesmo, Satanás. Satanás não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho com rabão, com pés de bode. Satanás é um inimigo astuto, é um inimigo que se disfarça das coisas boas, se disfarçam de coisas que parecem de luz, mas na verdade são trevas. Então, Satanás, observando que a motivação do casamento é o egoísmo e transfere-se isso para a criação de filhos, o que acontece? Ele se alimenta disso e ele começa a fazer com que as pessoas encontrem muito mais prazer no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Netflix, do que numa conversa ao redor da mesa, numa conversa em família. Há um texto bíblico, Fabiana, que é o Salmo 128:3, que vai falar uma figura importante, que aí eu quero linkar esses dois pontos que eu falei, o egoísmo e Satanás, eu quero linkar também com a posição da mãe. E aí, por isso é que eu vou te dar uma cutucada, tá, irmã Fabiana? Aceito. O seguinte, o Salmo 128:3 diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. O terceiro inimigo é a ideia de que as mães deixaram de ser mães. As mães não encontram mais, Fabiana, aquele orgulho, o bom orgulho, a entender a importância do ser mãe. Esses dias eu escutei uma senhora falar que ela era CEO de uma grande empresa, mas ela assinou a carta de demissão dela e mandou a carta de demissão dela para os diretores da empresa, dizendo que ela tinha sido promovida. E aqueles CEOs disseram: você está sendo promovida aqui, você já é a CEO da empresa, você é a melhor funcionária dessa empresa há anos. E ela diz: eu estou sendo promovida para ser mãe. Agora eu vou ser mãe. E falta isso. E é isso que o texto está falando. O texto vai falar no começo do Salmo 128 sobre a responsabilidade do homem, sobre os cuidados que o homem deve ter, e o homem deve ter mesmo, mas a ideia aqui é a ideia de que a mãe assuma a sua postura como essa videira frutífera, como um lugar em que os filhos vão e possam encontrar respostas, encontrar o alimento. E essa ideia da videira frutífera aqui é o alimento da alma. Então, hoje, qual é o grande problema? Qual é o grande inimigo? É o egoísmo humano, é o Satanás que está ali, mas é também a ideia de mães e mulheres que não sentem mais o valor de ser mãe. Uau. E por isso que ela não vê mais os seus filhos ao redor da mesa. E por último, obviamente, o maior inimigo de todos é a postura de homens que não levam a sua posição de líderes da sua casa. Ou são homens egoístas, como já falamos aqui, ou são homens que impõem a sua vontade, ou são homens violentos, ou são homens indiferentes, homens infiéis, homens que não amam de fato a sua casa e não têm uma postura cristã. Então, esses homens não lideram bem a sua casa. E não liderarem bem a sua casa, possuem uma esposa que não é uma mãe, dá vazão às sugestões de Satanás e sempre é dominada a casa pelo egoísmo. Então, urgentemente, o que é que deixamos escapar aqui, né?
a gente não está mais ao redor da mesa. E não está ao redor da mesa porque os inimigos têm ganhado. Então é muito importante que esses inimigos sejam enfrentados, né, e sejam vencidos. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com esses inimigos que o pastor relatou aqui. Realmente, ele tem ganhado muitas famílias, muitas vidas. E a nossa oração aqui nesse programa é que na sua casa esse inimigo seja vencido, né? Pela palavra do Senhor, pela sua postura diante do Senhor. Amém? Pastor, mas nós temos uma outra pergunta aqui. Você acha que o sistema político nos tirou a comunhão da mesa? É interessante essa sua pergunta. E eu quero também falar para o pessoal que está nos assistindo, Fabiana. Quem quiser mandar pergunta... Pode mandar. Hoje é o primeiro programa, mas os próximos programas, quem quiser mandar pergunta sobre família, a gente pode ler a sua pergunta falando o seu nome, mas a gente também pode manter o seu nome anônimo. Sim, mas a ideia é, obviamente, trazer essa ideia de responder as perguntas e estar também tentando ajudar a sua casa e a sua família. Sim. É muito importante isso, porque as pessoas pensam assim, eu não me envolvo em política, eu não quero saber de política, mas elas não entendem, é como um peixe que está dentro de um aquário. Eu vi essa ilustração há um tempo atrás, eu achei muito joia. As pessoas não falam sobre política, não conversam sobre política, mas eles não entendem que a água do aquário em que nós vivemos, esse grande aquário que é o mundo, ou esse aquário que é o nosso país, ou os países onde estamos, é a política. Então, se você não se importar com política, o que é que vai acontecer? A sua água do seu aquário pode estar envenenada, pode estar matando você, matando a sua casa e a sua família, e você não está percebendo. Então, nós precisamos nos levantar e entender, primeiro, entender o sistema político. O sistema político de um país, o sistema de governo de um país, os pais precisam estudar isso. E aqui, Fabiana, tem um grande problema. E palavrinha, problema essa. Né? E qual é o grande problema? Nós sempre, na Bahia, que eu sou oriundo da Bahia, você lá de São Paulo, mas o que a gente lutava lá no interior? Para levar os filhos para a universidade. A grande vitória era que os filhos entrassem numa universidade. Porque a maioria das pessoas ou tinha o ensino básico, alguns mais privilegiados tinha o ensino... High school, né? Chama-se high school, mas lá era o segundo grau. Segundo grau, e outros tinham conseguido completar, feito um curso técnico, mas existiam os privilegiados dos privilegiados. Quem eram esses? Eram aqueles que, de alguma forma, fizeram faculdade. Exatamente. Mas o que os pais não entenderam é que, quando eles estavam levando seus filhos para a faculdade, eles estavam levando seus filhos para o matadouro. Lá na faculdade, o que é que foi ensinado para ele? O que é que se passou a ensinar para ele dos anos 80, dos anos 90 para cá? Passou a ser ensinado o anticristianismo. Passei a ser ensinado tudo aquilo que era contra os valores do cristianismo. Então, o que é que acontece? O sistema político hoje, mundial, o sistema que o mundo aceita e o mundo luta hoje, é um sistema em que a família tradicional é atacada, o seu filho mais não crê mais na autoridade do pai, na autoridade da mãe. Ele também não se identifica mais com o seu gênero de nascença. Ele agora está buscando a liberdade, ele quer outros tipos de aventura. E não somente isso, Fabiana. O problema do suicídio. Exato. Porque quando você prega essa liberdade demais, essa liberdade demasiada, o que é que acontece? O suicídio vem, o suicídio aflora porque as pessoas se decepcionam, as pessoas se frustram, e hoje tem um problema no mundo hoje com a frustração, as pessoas não conseguem ser frustradas com nada, e o que é que elas recorrem? Recorrem ao suicídio. Elas não sabem que isso foi colocado na cabeça delas. Elas não sabem que isso está sendo colocado todos os dias. Ó, você é livre, você pode fazer o que você quiser, inclusive você pode até se matar. Essa é a ideia da liberdade que nós temos aí hoje. Então, o sistema político é algo que nos fez deixar escapar a mesa. Dos filhos chegarem depois de um dia, de estar no colégio, e aí você revisar os cadernos dos seus filhos, Exato. E aí você conversar com eles, e aí vai se perdendo. E aí o pai perde essa linguagem. E aí a mesa, que é um local tão abençoado, que é um local que a Bíblia fala aqui no Salmo 128:3, ao redor da mesa, a mãe com seus filhos ao redor da mesa, o pai ao redor da mesa, isso se perde. O ensino que deveria acontecer ali de princípios eternos, princípios para a vida toda, se perdem.
Porque a mesa deixou de ser uma prioridade. E o sistema político que está sendo colocado no coração do seu filho, na mente do seu filho, é um sistema que está fazendo com que ele abandone a ideia do lar. Por isso também, Fabiana, é que a gente percebe que nesses locais em que esses sistemas estão avançados, o Estado é quem domina a família. O Estado é quem ensina. O Estado é quem diz o que deve acontecer com o seu filho. Tem lugares que a sua filha, se tiver grávida, por exemplo, e você não sabe, o Estado dá a ela uma total proteção, e o Estado é como se fosse a mãe e o pai da sua filha. Então, nós precisamos observar bem isso, onde nós estamos, e trazer um contraponto dentro de casa, com a palavra de Deus, retomando esse diálogo. Deixamos escapar a mesa, porque nós não estamos observando o sistema político que nós estamos, o aquário em que nós vivemos. A água está suja, a água está contaminada, e a água está tirando os nossos filhos da mesa. Um perigo, e nós, como pais e mães, nós devemos tomar todo o cuidado. O que é muito difícil, não é? Porque é o que você disse, nós estamos dentro, né, do sistema, mas é muito perigoso. Você, criando esse diálogo, esta conversa ao redor da mesa, você vai proteger o seu filho, vai controlar um pouco mais e vai orientá-lo um pouco mais sobre esse sistema que está aí fora, e que está tentando levar o seu filho para um lugar onde ele não deve estar, né? Esse é um perigo, né? Então, nossa oração aqui é que você seja consciente e que, ao redor da mesa, você ensine o seu filho sobre sistema político, sim, mas que ele deve ser aquele sistema político contrário à palavra de Deus. Não é bom para a vida dele, né? Essa é a nossa oração. Pastor, mas agora vamos falar assim sobre o meio imigrante, que é o meio que nós estamos, né? Sim. Que é o meio que realmente nós vemos tantas dificuldades, tantos problemas. Sim. E eu quero saber o que o senhor acha na vida do imigrante. É mais difícil sentar à mesa? Ah, sim. Aí é um problema. Eu já estou aqui, irmãos, e a minha experiência com imigrantes é uma experiência... primeiramente, eu passei pela microimigração. Eu saí da Bahia e fui para São Paulo, onde eu conheci a Fabiana lá em São Paulo, enquanto fazia faculdade. Ela, um pouco cega, você percebe que ela não conseguiu ver o tanto que eu era feio, né, o tanto que eu sou feio, mas naquele momento ela foi enganada de alguma forma, não sei, e a gente se casou. Mas eu conheci a Fabiana em São Paulo. E o primeiro momento que eu sofri com esse choque da imigração foi em São cultural, Paulo. Né? A cultura paulista e a cultura onde eu vivia, no interior da Bahia, era uma coisa completamente diferente. Muito diferente. E aí eu sofri com isso, mas passei 5 anos ali, trabalhando numa congregação, 4 anos numa congregação e 1 ano em outra congregação. A Fabiana já estava comigo ali na congregação, e depois nós fomos para uma outra congregação lá no Jardim Elian, em São Paulo. Exatamente. Começamos no Castelo, pela Igreja da Penha. Fomos para Eliana. E depois fomos para Eliana, a Igreja da Vila Formosa. E ali eu experimentei a minha primeira experiência. Eu voltei para a Bahia, mas depois eu fui para o Chile, e lá no Chile eu também trabalhei com brasileiros no Chile e trabalhei com chilenos nativos. Também tive essa experiência de ser imigrante, trabalhar com imigrante e ver como os nativos olham o imigrante. Exatamente. E depois eu voltei para o Brasil, fui para a cultura mineira, outra cultura completamente diferente da cultura baiana. Né, uma cultura mais recatada, uma cultura mais tranquila. A baiana é uma cultura mais agitada, extrovertida, mais de barraco, né, exatamente, do que as outras culturas, mas também uma cultura mais alegre, né? Uma cultura baiana é uma cultura nordestina mais alegre, mais assim, de festa. E depois disso nós voltamos para o Chile de novo. Trabalhar só com chilenos? Só com chilenos naquele momento. E depois nós fomos e chegamos aqui aos Estados Unidos trabalhar com imigrantes. Já estamos aqui há 6 anos. Há 6 anos, É muito complicado a questão familiar para o imigrante. Exatamente. Eu posso dizer hoje, falando um número assim, a grosso modo, que mais de 80% das famílias dos imigrantes que vêm para cá se destroem. Então, você que está me assistindo aí, saiba desse dado in loco que eu tenho, observando as famílias da igreja, observando as famílias fora da igreja,
mais de 80% dessas famílias ou estão destruídas ou estão em processo de destruição. E é urgente a necessidade, e por isso nós estamos com esse programa aqui, a necessidade de voltarmos à mesa, a necessidade de resgatarmos ao redor da mesa. Por isso aqui na igreja nós vamos ter, Fabiana, durante todo o ano, um trabalho sobre... com casais, com né? casais, Vamos que trabalhar. vamos tentar resgatar. Setembro, viu, gente? Começa em setembro, Começa né? em setembro. Nós Fica vamos ter- preparado aí os casais. Então, os irmãos que querem participar, aí nós vamos passar o endereço da igreja, com certeza está passando o endereço da igreja aí, você pode entrar em contato com a gente por e-mail, para que você venha a estar junto conosco aqui. Então, é o seguinte, sobre esse texto de imigrantes, Fabiana, sobre esse texto, não, sobre essa pergunta sobre imigrantes, Sim. o Isso que é mais deixamos difícil, escapar, né, nesse processo mais difícil, diante dessa experiência que nós temos, eu queria muito terminar falando sobre esse texto aqui de 1 Samuel. Há um texto em 1 Samuel 2, 29, que é muito legal, mas é muito difícil, mas é muito legal. O texto diz assim: ora, por qual motivo, então, pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Permita, diante da pergunta da Fabiana e da leitura desse texto, eu falar diretamente ao seu coração, aqui nesse primeiro programa ao redor da mesa. Deixamos escapar muitas coisas, e principalmente ao redor da mesa, e principalmente como imigrantes, porque nós temos um problema, e o problema muitas vezes, ou na maioria das vezes, é que nós somos idólatras. Como se manifesta essa idolatria? Eu preciso criar filhos, e o meu casamento precisa ser para Deus. Deus deve ser a prioridade da minha vida. Olhando para os filhos do sacerdote Eli, o que é que nós percebemos? Ele honrava mais os filhos do que a Deus. Então, o que eu tenho visto no meio imigrante é que nós, imigrantes, eu também me coloco como imigrante, nós honramos os nossos filhos, nós fazemos tudo aqui na América que os nossos filhos pedem, nós fazemos tudo o que eles querem, e nós não estamos vendo, muitas vezes, que nós estamos idolatrando os nossos filhos. Eu lembro a primeira vez que eu falei isso aqui na igreja, foi um assombro dentro da igreja, reações e mais reações, e as reações só me deixaram ver o que eu estava falando estava correto. As reações, assim, terríveis. Porque aqui na América há uma ideia muito forte de idolatria com os filhos. Nós precisamos educar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Nós precisamos trazer os nossos filhos com amor, com diálogo, com carinho, mas também com disciplina. E essa disciplina não deve estar baseada no nosso querer, na nossa raiva. Essa disciplina tem que estar baseada na palavra de Deus. Deve estar baseada nas Escrituras. E é isso que esse programa quer trazer para você. Você não pode honrar os seus filhos mais do que a Deus. Você não pode colocar os seus filhos adiante da obra de Deus. Você não pode colocar os seus filhos adiante do seu ministério que você tem diante de Deus. Você tem que criar os seus filhos, e os seus filhos precisam saber que você ama o Senhor Jesus, ama a Deus mais do que a eles. E fazendo isso, você vai abençoar os seus filhos. Por que é tão difícil que nós voltemos a estar ao redor da mesa? Porque os filhos estão mandando em casa. Porque os filhos estão comandando a casa. Porque nos tornamos escravos dos desejos dos nossos filhos. E é momento que você se levante pelo bem do seu filho, por amor ao seu filho, como Ana fez, como Eucana, pai de Samuel, fez, que abençoou aquele menino, criando aquele menino Samuel na disciplina e a admoestação do Senhor, criando aquele menino para que ele escutasse a voz de Deus. E quando ele escutou a voz de Deus, quando ele entendeu que era a voz de Deus, Samuel foi um homem obediente à voz de Deus todos os dias da sua vida. Nós não estamos dizendo aqui para você não abençoar o seu filho, para você não ter carinho, para você não buscar algo melhor para ele. Eu estou dizendo aqui que você não deve dar o comando da sua casa para os seus filhos. Você, homem, deve comandar a sua casa.
Esse primeiro programa, hoje um pouco mais longo, a gente quer deixar isso para você, né, Fabiana? Sim. Deixar muito essa importante. ideia, não deixe escapar ao redor da mesa. É hora de voltar ao diálogo dentro de casa. É hora de voltar ao ensino dentro de casa, para que nós não tenhamos tantas perdas, nós não tenhamos tantas tragédias no meio da família. Deus abençoe a sua vida. Estamos começando ao redor da mesa. Estamos começando esse programa, onde nós queremos abençoar todas as famílias, mas principalmente a família do imigrante. Antes de terminar, eu gostaria de fazer uma oração por você. Se você tem algum pedido especial e quiser enviar-nos, envia. Tem um e-mail aqui na descrição deste vídeo e você pode enviar este e-mail, algum feedback, algum comentário. Nós também estamos à disposição de vocês. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por este primeiro programa, Senhor, ao redor da mesa. Nós pedimos a sua bênção sobre as nossas vidas e principalmente sobre aquelas pessoas que hoje assistiram esse programa. Abençoa cada uma delas, Pai. Se algum inimigo da mesa tem vencido na vida deles, Pai, dê força, perseverança para que essas pessoas possam vencer estes inimigos, ó Pai, e que ao redor da mesa haja comunhão, haja conversa, haja interação e principalmente a tua presença abençoadora. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então nós terminamos, né? Ok. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Até mais, gente.